Já aconteceu de você falar, cara, tô vivendo no automático. Eu tô indo porque não dá pra parar, mas eu tô seguindo, só seguindo. Deixa eu falar uma coisa pra você. O maior bem do Evangelho é muito diferente dos testemunhos que a gente costuma contar, sabia? A gente acha que o Evangelho chegou na vida de alguém quando essa pessoa para de beber, quando para de se prostituir, e aí a gente fica pensando que a gente precisa ter um testemunho tão forte quanto. A gente criou uma tal cultura que uma vez eu conversei com uma mulher que ela disse: pastor, eu não tenho testemunho. Eu falei, como assim? Ela falou, eu não era da bruxaria, eu não usava drogas, eu não tenho testemunho. O maior testemunho que alguém pode dar é ter encontrado o sentido da vida. O maior problema que Jesus veio resolver não foi o pecado. O maior problema que Jesus veio resolver foi o vazio existencial humano. Deixa eu dizer para você, eu tenho dito isso e é algo que é importante que você entenda. Se você hoje parar de aprender, não aprender mais nada na vida, se a partir de hoje você decidir, eu não vou aprender mais nada na vida, eu vou só desaprender o que eu aprendi errado, você já vai voar. Tem um monte de coisa que te prende. Um monte de coisa que te prende. Percebe isso? Pastor, você está me incentivando a não aprender nada? Não. O que eu estou falando é que às vezes você está sendo bombardeado de informações. Ou você está buscando 1 milhão de informações que não vão mudar a sua vida por causa de crenças limitantes erradas que você já possui. Então, o caminho pelo qual nós devemos começar agora, depois de adultos, é de desaprendizado daquilo que de fato não faz sentido. Depois a gente pode construir outras coisas, mas se você tirar esse peso de aprendizados errados, você já vai voar. Você já viu um bonsai? Sabe o que é um bonsai? É uma técnica que nasceu 700 anos antes de Cristo, na China, e depois quem aprimorou foi o Japão. Então ficou conhecido como uma técnica japonesa. Isso aqui é uma sequoia gigante, porém ela está numa bandejinha, pequenininha. Um bonsai tem aproximadamente, em média, 40, 50 centímetros, mas ele pode chegar até 80 centímetros, ou até 5 centímetros. Isso aqui é uma árvore de verdade, uma semente de uma árvore de verdade, de uma sequoia gigante, original. Mas ela tem aproximadamente 35 centímetros. Tem uma árvore dessa no Brasil, medindo 120 metros de altura. São 40 andares de prédio, aproximadamente. É o tamanho mais ou menos que uma árvore dessa chega. Mas quando você coloca ela sob uma manipulação humana, é possível que essa mesma árvore fique com 30 centímetros. Ela tem todas as propriedades de uma sequoia. Todas as propriedades. É uma árvore de fato. Essa é a mesma árvore, porém, na natureza. Eu não sei se você consegue identificar, mas aqui tem um ser humano adulto. Se você tirasse a foto da árvore inteira, você não conseguiria identificar esse pontinho branco. Quando você foi colocado sob a manipulação humana, você foi limitado no seu tamanho, no que você pode ser, no que você pode se tornar e no quanto você pode crescer. E a principal manipulação humana nasce lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 17. Foi quando nós resolvemos que tínhamos o direito e que tínhamos a sapiência suficiente para determinar entre o bem e o mal, para decidir entre o bem e o mal. Em Gênesis 2:17, Deus diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, morrendo, morrerás. Essa é a tradução mais original. Mas ok, certamente morrerás. Deus estava dando aqui uma instrução, e a gente sabe qual foi o pecado do homem no jardim. Não foi uma maçã, não foi uma fruta com cheiro e sabor, mas foi uma decisão humana. A decisão de passar a definir e determinar. Eu vou precisar muito da sua atenção para que você me acompanhe e comece a entender o que eu quero dizer com isso, porque é profundo. Aqui nasce a queda humana. É no comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que nasce a queda humana. Eu vou te dar um exemplo, pensa comigo, e aí você me responde. Um leão adulto corre atrás de uma zebra. Ele pega essa zebra pelo pescoço, estraçalha essa zebra e come ela a sangue frio. Você consegue encarar isso como maldade do leão? Por que não? Por que não é maldade do leão? Você vai dizer, pastor, porque é a natureza dele. E é assim que a natureza funciona, é assim que as coisas funcionam. Pois é, em toda a natureza, em tudo ao nosso redor, em todo o universo ao nosso redor, não há determinação do que seja bem ou mal. Só existe na mente humana. Porque nós comemos esse fruto lá no começo. E no que isso implica? O que muda na história humana quando a gente tem essa decisão? Volta para o versículo 16. Eu fiz você livre.
Eu fiz você livre para viver tudo aqui na terra. Eu fiz você livre para ser humano, para dominar sobre os peixes, sobre as aves, para frutificar, para multiplicar. Eu te fiz a minha semelhança, para administrar bem a terra, para colonizar a terra com o reino do céu. Eu te fiz livre. Mas então você decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E você então, de repente, se adamizou em uma arrogância, essa é a palavra, de decidir entre o bem e o mal. E eu não sei se você parou para pensar alguma vez, mas foi daí que nasceu a arrogância religiosa. Porque o que é a arrogância religiosa? A capacidade de determinar quem é bom e quem é mal. É a capacidade de determinar o que está certo e o que está errado. Quem determina para você o que está certo ou errado? Pensa. Foi assim que nós construímos religiões. Eram pessoas querendo determinar o que é bem e o que é mal. Posso ir além. Foi assim que nasceu o nazismo. Era alguém que queria construir. Hitler, se você perguntasse para ele naquela época, fizesse uma entrevista com ele, ele diria: eu só quero construir uma raça ariana perfeita. Então a gente vai eliminar tudo que é imperfeito, porque ele queria poder determinar o que era bom e o que era ruim, o que era bom e o que era mal. Assim nasce cada maldade, porque até quem faz a maldade por maldade, pense em alguém que faz maldade por maldade, até essa pessoa se considera uma justiceira, porque ela faz o mal achando que o outro merece. Eu sei, eu estou deixando você um pouco reflexivo, e essa é a minha intenção mesmo. O evangelho é para entrar como uma espada. Deus está te convidando hoje a desaprender alguns filtros que você aprendeu. Sabe por quê? Porque Ele mora dentro de você. E se de fato o Espírito Santo mora dentro de você, Ele vai te guiar ao caminho certo, sem que você precise ficar julgando. Olha, eu não sei se você percebe, mas para Deus, fora de tudo isso aqui, como na natureza, não existe bem e mal. Essa afirmação é chocante para você, né? Para Deus, fora das nossas loucuras que nós criamos e construímos, não existe nem certo e errado. Foi Ele que criou tudo. Eu estou te provocando. Coloca aqui para mim, por favor, Salmo 139, 12, por favor. Almeida Revista e Atualizada. Se você não sabia, a Almeida Revista e Atualizada é a versão mais fiel, mais próxima do original que a gente tem em português. Então, o Salmo 139, 12 diz: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Isso é muito louco, porque Deus não criou essas divisões que nós criamos. Em Deus só existe o bem, e nisso não há nem sombra de variação. Em Deus só existe luz. Em Deus só existe o amor. Não existe o bem e o mal. Por isso ele diz então que as trevas e a luz são a mesma coisa, porque se você parar para pensar, esse é o princípio do termômetro. Você diz: hoje está calor, mas calor para quem? E ontem à noite você dizia: está frio, mas frio para quem? Num termômetro, onde começa o frio e onde termina o frio? Onde começa e onde termina o calor? Onde começa o quente e onde começa o frio? Diga para mim, me responda. 150 mil graus centígrados na superfície do Sol, a temperatura perfeita para ele continuar existindo. O que é calor demais e o que é frio demais? Precisa ser relativizado, senão você não percebe. Isso significa que talvez o ódio que você sente, a raiva que você sente, seja da mesma natureza do amor, mas está em uma temperatura muito baixa. O que Deus está te chamando para fazer é elevar a temperatura. Gente, pensa, você já deve ter visto isso. Nas leis da física, não existe escuridão. Nas leis da física, só existe luz. E a falta da luz nos faz achar que está escuro, mas a escuridão em si não existe. Ela precisa que a luz esteja ausente. Nas leis da física, inclusive, não existe frio. Para a física não existe frio. Existe calor. E a falta dele nos faz sentir frio, nos faz sentir que está frio. Da mesma forma, não existe o mal, existe a falta do bem, a ausência dele, a diminuição da vibração do amor, a diminuição da vibração do bem no seu coração, entende? É por isso que eu estou dizendo para você que quando nós fizemos uma divisão e falamos assim: agora existe bem e agora existe mal, então nós misturamos tudo, fizemos religiões, fizemos segregações, e às vezes até hoje você não se mistura com certas pessoas porque você se acha muito melhor do que elas. E o pior, quando você faz isso por motivos do tipo: essa pessoa usa tatuagem. O pior é quando você faz isso não por um sentido lógico, mas por um sentido de regras que nós criamos para determinar o que é bom e o que é mal, entende? Eu estou tentando tirar do seu coração o espírito de julgamento constante. Se você desaprender isso, você se torna livre para enxergar a verdade das coisas, sem os filtros que você inventou. Não é a roupa que determina se uma pessoa é boa ou ruim. Não é a igreja que ela frequenta, nem a religião que ela tem. Mas na sua cabeça você aprendeu que se uma pessoa é espírita, você não pode ficar perto dela. Você não aprendeu que se uma pessoa ama,
é bom ficar perto dela. Não. Você aprendeu que se uma pessoa é espírita, você não pode ficar perto dela. Você aprendeu que se uma pessoa frequenta um centro de umbanda, você não pode ficar perto dela. Vai te fazer mal. Ninguém te ensinou que a gente tem que sair de perto daquilo que faz mal. As pessoas te ensinaram que tem uma lista a ser seguida, um rótulo, mas você acha que enxerga. Vamos lá. No Evangelho, enxergar não tem nada a ver com a capacidade do globo ocular de visualizar alguma coisa. No Evangelho, enxergar tem a ver com o que você vê, mesmo de olhos fechados. Tem a ver com percepção da realidade das coisas. E eu estou te convidando para um momento de maior lucidez no seu coração, para que você comece a enxergar a realidade das coisas, e não o filtro distorcido delas. Se alguém me entende, diga glória a Deus. Eu sei que você não entende, é por isso que eu estou aqui tentando explicar. Você vai perguntar assim: pastor, eu vou deixar isso mais tangível para você. Pastor, se não existe bem e mal, onde você vai enfiar o conceito de pecado? Pastor, se não existe bem e mal, onde que você vai colocar a ideia de pecado? Onde ela cabe? Onde fica? Para onde vai? Porque eu aprendi a vida inteira, pastor, que existe o que seja pecado e o que seja certo. E se pastor Leandro, você continuar dizendo que não existe bem e mal, as pessoas vão sair por aí fazendo mal, achando que estão fazendo bem. Eu sei da sua preocupação, mas o fato é que pecado significa errar o alvo. E a pergunta que você nunca se faz é: errar qual alvo? Então, legal, existe pecado? Existe. É errar o alvo. Qual? Então, aí que tá. Disseram para você que pecado é errar o alvo de Moisés, entendeu? Disseram para você que pecado é errar o alvo de Paulo. Disseram para você que pecado é errar o alvo da igreja. Então, aquilo que eu construí como alvo, se você erra, você pecou. É por isso que se você é obreiro de uma igreja, e a igreja tem o alvo de que você venha, e você não vai, você pecou quando não foi, porque você está errando o alvo da igreja. Mas pecado não é errar o alvo nem de Moisés, nem da igreja, nem das doutrinas, nem o alvo de Calvino, nem o alvo de Armínio, nem o alvo de Spurgeon. A gente não precisa de nada disso para determinar o que é certo. De fato, o pecado é errar o alvo daquilo que Deus plantou como semente dentro do seu próprio coração. Então, se Deus, eu não encaro que Deus tenha conceito de certo e errado, mas se Deus dissesse que alguma coisa é errada, Ele diria que é errado todas as vezes que você age em oposição ao que você é verdadeiramente. Se Deus se manifestasse aqui para dizer o que é errado, o que é pecado, cara, você fica procurando. Eu já fiz isso, eu fiquei procurando essas listas que a gente criou em Jesus e eu não encontro. Toda vez que você vai procurar uma lista de pecados, você tem que recorrer ou a Moisés, ou ao Antigo Testamento, ou a Paulo. De toda árvore que existe no jardim comerás, até que você comece a dizer bom, mal, bom, mal, bom, mal. Aí sabe o que a gente fez? A gente comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e fomos proibidos de comer de todas as outras. Não. Olha a equação. Deus fez o homem livre para comer de toda a árvore do jardim. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passa a proibir comer de todas as outras. Você só pode comer agora do bem e do mal. Então, se tornou pecado, você ia assistir um grupo que você gosta porque é secular. Se tornou pecado, você tem uma playlist no seu celular que não seja gospel. Não importa se é bom, não importa se é de qualidade. Não importa se tem uma boa mensagem, se não é gospel, é pecado. Não importa que aquela pessoa vai trazer um bom ensinamento para a minha vida. Se ela não é gospel, não devo ouvi-la. Percebe? E você começou a ser proibido de comer dos frutos. Cara, às vezes eu coloco em casa um forró e vou dançar. Eu não danço aqui porque eu não danço bem. Mas às vezes eu coloco em casa um forró. Tem que forró cristão, qual que tem aí? Rose Nascimento, tem uns, né? Fernandes Lima. É esse que você coloca, pastor? Não, eu acho tão ruim a música deles. Desculpa, eu sou mais Luiz Gonzaga, preferência, gosto. Aí eu vou dançar, e quando eu começo a dançar, eu vi um cara fazer uma definição que eu achei maravilhosa. Dançar talvez seja a única forma de você fazer carinho em Deus. Porque quando você está dançando, você se envolve, entra em flow, numa outra atmosfera. E não precisa ser com uma música gospel. De toda a árvore do jardim comerás, livremente. Pastor, eu passar na frente da sua casa, corre o risco de estar tocando MC Livinho? Não, assim como não corre o risco de estar tocando Damares. É só uma música que eu não gosto. Entendeu? Meu filtro não é mais o filtro do gospel. Meu filtro agora é o filtro do amor. Você foi, no seu interior, cristificado quando recebeu o Evangelho. Ou, você está sendo, na sua alma, cristificado ao receber o Evangelho. Ser cristificado. Quando a gente diz que você é cristão, isso significa que os seus filtros não são mais os filtros da denominação, não são mais filtros pentecostais,
não são mais filtros neopentecostais, não são mais filtros tradicionais, não são mais filtros mosaicos, não são mais filtros paulíneos, não são mais filtros calvinistas, não são mais filtros arminianos, são filtros de Cristo. Então eu passo a olhar a vida por Ele e não por esses outros caras todos. Parabéns pela história deles. Que bom que eles viveram, que bom que eles ajudaram uma geração, que bom que Lutero veio, ajudou uma geração. Cara, eu honro esses caras, ok, mas o meu filtro não é o filtro desses caras. Meu filtro é o filtro do Evangelho de Cristo que foi plantado dentro de mim. Eu não vou mais ser bonsaificado. Respira fundo aí, dê um glória a Deus onde você está aí, vai. Coloca aqui para mim, por favor, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para todos esses outros filtros. Eu morri para Moisés, eu era vivo para Moisés, eu fui vivo para Moisés, eu fui sinceramente vivo para Moisés. E eu sei que quem tenta seguir toda a lei, quem tenta determinar entre bom e mal, não está fazendo com maldade, está fazendo com sinceridade de coração. É por isso que eu não julgo essas pessoas, entende? Eu sei que as pessoas hoje que estão vivendo nessa doutrinação, estão com sinceridade de coração. Só que dentro delas, elas sabem que não é isso. Dentro delas, lá no fundo, tem uma luz, uma faísca que queima dizendo: você é livre. Até que essa pessoa possa morrer também para a lei. Eu morri para a lei a fim de agora viver não para Moisés. Agora de viver não para a minha igreja. Agora não de viver para uma denominação, para uma doutrina. Não estou mais vivendo para isso. Eu posso estar vivendo nisso, mas não para isso. O pastor Leandro está aqui pregando para vocês. Eu estou nisso, mas eu não vivo para isso. Eu vivo para Deus. Para Deus. Para além disso. É maior do que isso a minha vida. Minha vida é maior do que um culto de domingo. E tem gente que condiciona a vida ao culto de domingo. É no culto de domingo que eu vou sentir a presença de Deus. É no culto de domingo que eu vou ser renovado. É no culto de domingo que eu vou ser refrigerado. Ok, que seja. Mas seria muito melhor que a sua vida fosse refrigério. Que a sua vida fosse alívio. Que a sua vida fosse restauração, de segunda a segunda, vivendo para Deus. Uma pessoa que vive para a igreja, e quando essa igreja deixa de existir? Uma pessoa que vive para a igreja, às vezes ela está numa denominação muito forte, que muito provavelmente não vai deixar de existir. Mas e quando ela deixa de fazer sentido? Seu sentido vai embora junto. Aí você fica aflito, para baixo, o pastor me decepcionou, eu não sabia que era assim. A igreja me decepcionou, eu estou decepcionado. Aí, como ela acreditava que o pastor era Deus, ela fica decepcionada com Deus. Você já viveu assim? Quando o pastor estava triste com você, parecia que era Deus que estava triste com você? Que porcaria, desculpa dizer isso. Se o pastor estava bravo, parecia que Deus estava bravo. Vou até orar. Mas agora você morreu para tudo isso, para viver para Deus. Mas isso significa então que pelo Evangelho você está sendo cristificado. Você pode aceitar isso? Você pode aceitar que se a gente não tivesse mais nenhum livro na Bíblia, se a gente tivesse só o Evangelho de João, seria suficiente para você ser cristão? Percebe? Porque Cristo está naquelas páginas. O que vem depois é Paulo tentando falar, tentando ajudar, trazendo a visão, a doutrina que ele foi aprendendo, e é muito útil, é muito importante. Eu não estou desvalorizando, ok? O que eu estou dizendo para você é que Paulo jamais pode se comparar a Cristo, no sentido em que eu nunca vi em Paulo uma mulher adúltera ser liberta. É uma cena que você só vê em Cristo. Entendi isso, cara. Eu não consegui ver em Paulo a cena de uma pessoa que estava caminhando para ser apedrejada e ter todos os seus pecados perdoados instantaneamente. Eu encontrei isso em Cristo. Então Paulo me ajuda, mas eu não sou de Paulo, nem de Apolo. Logo, já que eu morri para tudo isso, não sou eu mais quem vive, mas esse mesmo Cristo passou a viver em mim. Cara, você entende que Jesus não está descrito aqui? Jesus não está descrito aqui. Quem está descrito aqui é Cristo. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que o mesmo Cristo que vive em mim é o Cristo que viveu em Jesus. Então, se esse Cristo vivia em Jesus, o que fez Jesus, o que Jesus foi esse Cristo. Porque Cristo é mais do que Jesus. Em que sentido? No sentido que Jesus nasceu. Então Maria não era mãe de Deus. Maria era mãe de Jesus. Deus era o Cristo que habitava em Jesus. É por isso que mesmo ele tendo fome, como você tem, mesmo tendo sede, como você tem, mesmo sentindo cansaço, como você sente, mesmo ficando bravo, irado, como você fica, o Cristo que habitava Jesus
É o que fazia ele andar sobre as águas, curar os enfermos e perdoar pecados. E esse mesmo Cristo agora vive em você. E esse viver que agora a gente tem aqui na carne, a gente está vivendo não pela fé mais em Moisés. A gente está vivendo não pela fé mais de tudo que a gente aprendeu dentro da igreja. A gente está vivendo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o que o Evangelho faz? Ele nos liberta da como é que eu vou falar agora? Bonsaificação. Bonsai arvorezinha, para te lembrar. Okay? Ele nos liberta dessa caixinha. É isso que o Evangelho faz conosco. E essa tem que ser a trilha sonora que soa dentro do seu coração. A verdade de que a religião te apequenava e você ficava dentro de uma bolha e você não conseguiria nem conversar algo que não fosse dentro da sua religião. Você não conseguiria nem ter contato. Você não conseguiria entender um ateu. A religião te apequenava. Mas o Evangelho é justamente a libertação disso. Você sabe que uma das técnicas do bonsai, um dos pontos mais importantes para que a árvore fique pequenininha, é não deixar as raízes dela crescer. Então há uma constante poda das raízes para que ela não desenvolva. E aí ela possa caber na sua estante. E aí uma sequoia de 120 metros de altura, que faz habitação para pássaros, que faz sombra na floresta, que dispensa sei lá quanto de oxigênio para a gente respirar, que tem toda a sua beleza e sua perfeição desenvolvida, pode caber na estante de um homem. E eu sei que enquanto eu falo isso, muitas pessoas se identificam, porque por dentro elas sabem porque sabem que elas são gigantes. Elas sabem porque sabem que elas são ilimitadas. Elas sabem porque sabem que elas podem fazer um arregaço. Elas sabem porque sabem que elas podem chacoalhar o mundo. Elas podem chacoalhar sua família, sua cidade. Elas podem chacoalhar corações. Elas podem fazer um estouro. Mas alguém aí está bonsaificando. Nem sei falar mais. Bonsaificando ela. Diminuindo, reduzindo, cortando suas raízes. Fazendo as podas. Para que não cresça, para que não desenvolva. E aí você fica com a sensação de que você é um motor de Ferrari dentro de um Fusca. Aí você fica com a sensação de que você é muito maior do que a caixinha dentro da qual você está. Então vem Jesus. Hebreus diz que ele vem da ordem de Melquisedeque. Sabe por que Hebreus diz que ele vem da ordem sacerdotal de Melquisedeque? Sabe por quê? Porque faria muito mais sentido dizer que Jesus vem de uma ordem sacerdotal em Israel. Mas Melquisedeque não era de Israel. Sabe o que é impressionante em Melquisedeque? É que Melquisedeque, ninguém sabia a origem. Ninguém sabia o pedigree. Melquisedeque é sem pedigree. Melquisedeque é fora de todo o contexto judaico. Então o autor de Hebreus, quando faz essa provocação, ele está dizendo: Jesus não pertence a Israel. Jesus é da ordem do desconhecido, do sem pai, do sem mãe. Jesus não tem uma ordem determinada por ninguém. Jesus veio livre. E ele veio livre para libertar. E que você possa, assim como Cristo, assim como Jesus, passar a fazer parte da ordem de Melquisedeque. Eu te convido a deixar de lado o seu pentecostalismo fanático, o seu presbiterianismo fanático, o seu neopentecostalismo fanático, o seu luteranismo fanático, o seu calvinismo fanático, para se tornar um homem segundo a imagem de Jesus, livre. Não só por ser livre, não só por ser livre, não é liberdade por liberdade. A gente não está numa guerra de liberdade por liberdade, não é só isso. É simplesmente para que na sua natureza você possa viver o que Deus te criou para ser. Amém. Amém. Então, o único desejo do meu coração, todas essas semanas que eu venho aqui, na terça, no domingo, e quando eu venho para pregar, e quando eu venho para tocar, e quando eu venho para cantar, e quando eu venho para falar com você, para apertar a sua mão, para olhar no seu olho, toda vez que eu venho aqui, eu venho com uma intenção de coração. E eu posso garantir para você que a intenção do meu coração é que você libere todo o seu potencial. A intenção do meu... Porque, cara, eu de verdade acredito em todo ser humano. Eu creio em todo ser humano. E eu sei que muitas pessoas, elas podem se sentir muito pouco evoluídas, elas podem se sentir muito apequenadas, podem se sentir burras, elas podem se sentir idiotas, pouco inteligentes,
Elas podem sentir isso porque talvez falta formação educacional, acadêmica. Elas podem sentir isso por causa do ambiente que elas viveram, por causa da forma que elas viveram. E tudo isso te transformou em um bonsai. Elas podem se sentir assim por causa da forma que um pastor traumatizou ela, que um líder traumatizou ela, quando disse para ela que ela não servia, ou quando simplesmente desprezou ela no momento em que foi contrariado. Eu sei quantas feridas podem haver no coração humano. Eu já atendi milhares de pessoas. Houve uma época da minha vida em que eu ficava todos os dias, a cada 5 minutos, atendendo uma pessoa diferente, que eu nunca havia visto na vida. E mesmo assim eu encontrei muitas identificações em comum nos corações das pessoas. E é a clara máscara de não conseguirem identificar quem elas são. É claro como a água, como as pessoas não sabem quem elas são, como elas não entendem quem elas são. Elas não entendem seu potencial, não entendem seu poder, não entendem como Deus as fez. Elas só conseguem entender como o pai delas as fez. Elas só conseguem entender como a mãe delas as fez. Elas só conseguem entender como os irmãos as criaram. Elas só conseguem entender como os líderes e as igrejas as criaram. Elas estão literalmente limitadas a isso e acreditando somente nisso. O Evangelho é a única possibilidade de as escamas caírem dos nossos olhos. O Evangelho é a única possibilidade das escamas caírem dos seus olhos, das vendas caírem dos seus olhos, e você sair daqui enxergando, você sair daqui vendo, com seu coração vibrante, sabendo que agora não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E então você não dependerá mais de que alguém abençoe as suas mãos para que você as imponha sobre alguém. Você simplesmente, pelo impulso do Espírito Santo, imporá as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você soprará sobre as pessoas e elas receberão o Espírito Santo. Elas receberão o Espírito Santo através da sua presença, da sua voz, da sua palavra. Cara, você não precisa ser pastor, não precisa ser pregador, você não precisa de nenhum título para isso. Você simplesmente tem Cristo vivendo dentro de você agora. Exatamente agora. Todo o poder está dentro de você. Ele mesmo disse isso. Ele mesmo admitiu isso. Vou colocar nesses termos para que você entenda. Ele mesmo admitiu: vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Por que, Jesus? Porque você é menos poderoso? Não, porque não vai dar mais tempo. Eu estou indo para o Pai, mas vocês ficarão aqui. Então tudo que não deu tempo de eu fazer, vocês farão. Tudo que não deu tempo de eu viver, ele estava dizendo, vocês viverão. Isso é o grande potencial humano, mas para isso a gente precisa desaprender as barreiras que entraram na nossa vida. Então, se coloque a essa disposição. Essa semana eu conversei com uma pessoa no trabalho. Ele deve ter uns 40 e tantos anos. A gente estava numa mesa almoçando, várias pessoas trocando opinião, trocando ideias. Em algum momento ele disse assim: só hoje, aqui nessa mesa, eu troquei de opinião umas 4 vezes. E eu fiquei admirado, porque enquanto algumas pessoas acreditam que elas têm que ter a verdade absoluta dentro delas, e às vezes muito mais novas do que isso, um homem beirando seus 50 anos muda de opinião 4 vezes em uma mesa, por um motivo muito simples. Ele não está preocupado em construir certezas, ele está preocupado em encontrar a verdade das coisas. Isso se chama decisão de coração. A decisão de coração é a coisa mais importante que você pode fazer da sua vida. Eu quero fechar dizendo isso. No momento em que você decidir comprar um carro, se você decidir comprar um HB20, e você vai começar a pesquisar sobre HB20, sabe o que vai acontecer? Você vai andar na rua e vai ver o quê? HB20. Você vai falar assim: nossa, porque eu decidi comprar agora, todo mundo tem HB20? Não. Eles sempre passaram por você. Mas como você não estava focando nisso, você não via. Agora você nunca deixa passar por você, porque você está pensando nisso. Então todas as vezes que passa por você, não passa, você vê. A decisão de coração é exatamente isso. Quando você decide pela verdade, você nunca mais deixa ela passar por você, desapercebida. E ela vai te transformando de verdade. Existem pessoas que não estão em busca da verdade. Elas estão em busca de uma teologia. Existem pessoas que não estão em busca da verdade. Elas estão em busca de serem aprovadas, de encontrarem palavras para que elas sejam aprovadas. Mas existem algumas pessoas, infelizmente são poucas, que estão em busca da verdade. E por conta disso, todas as vezes que a verdade passar por você, ela não vai passar. E isso te transformará de verdade. Desde 2014, ano após ano, nem parece que fazem 7 anos. Ano após ano, eu tenho descoberto verdades.
E todas as vezes que passa um ano, eu falo, nossa, nada a ver com o Leandro do ano passado. Nossa, nada a ver com o Leandro do ano passado. Essa versão é muito melhor. Isso aconteceu em 2015, isso aconteceu em 2016, porque todo ano eu olho para trás. Isso aconteceu em 17, aconteceu em 18, aconteceu em 19, aconteceu em 20, aconteceu em 21 e vai acontecer em 22. Eu vou olhar e vou falar, uau, porque eu não estou deixando passar nada. Isso se chama decisão de coração. Yes. Eu fico feliz quando... Agora eu sei que eu posso terminar a mensagem. Eu fico feliz quando eu olho assim e tem um ar de... Entendi. Vou fazer uma oração curta com você. É uma oração agora sua, tá? Não é uma oração minha. É uma oração que se chama oração personalíssima. É aquela que só você pode fazer. Que eu não posso fazer por você. Eu não tenho como fazer por você. Eu não posso te representar nessa oração. Existe a oração de intercessão, onde uma pessoa pode representar outra. Mas existe a oração personalíssima, onde só você pode fazer. E essa oração só você pode fazer. Eu sei que talvez ainda existem muitas malas que você esteja carregando, muitas bagagens que você esteja levando, muitas mochilas que possam estar ainda nas suas costas. Eu sei, às vezes podem haver pesos dos quais você esteja sentindo dificuldade de se livrar deles. E eles vão cansando a sua caminhada, eles vão dificultando a sua caminhada. Existem coisas talvez que ainda moram dentro de você, talvez esses sentimentos de situações... Talvez você foi ferido, talvez você foi ferida, talvez algo ainda te trava, algo ainda te prende porque é um trauma. Ou talvez coisas que você aprendeu que nunca fizeram sentido, mas você teve que aceitar por obrigação de aceitar, mas que nunca fizeram sentido dentro de você. E você não precisa agora identificar todas essas coisas. Nem dá tempo de você fazer isso agora. Mas você precisa de uma coisa, você precisa de decisão de coração. Porque no momento que essa decisão de coração for ativa dentro de você, então todos os traumas, todos os pesos, todas as angústias, tudo que está te cercando ao longo do tempo vão sendo identificadas. E você vai olhar e vai falar assim, agora eu estou curado. Você vai olhar e vai dizer, agora eu estou curado. É por isso que eu não estou orando agora para que você seja curado de tudo. Eu estou orando para que você tenha uma decisão de coração, porque eu sei que a partir disso, você será cristificado. A decisão de coração de morrer para a lei, de morrer para a lei, de morrer para o que é humano, de morrer para a doutrina humana, de morrer para Moisés, de morrer para Calvino, de morrer para Paulo, de morrer para todas as referências que não são Jesus. Isso não significa que você não vai ouvir mais ninguém, não significa que você não vai ler mais ninguém, que você não vai interpretar mais ninguém, nada disso. Isso apenas significa que tudo que você vai ler agora, você vai ler com novos óculos, os óculos de Cristo, os óculos da fé em Cristo, os óculos da filiação que você tem em Cristo, de forma que tudo aquilo que é contra aquilo que Cristo é em você, você entende agora como pecado. Você não vai precisar nunca mais de um pastor dizendo para você, isso é pecado, isso não é, isso é certo, isso é errado. Nunca mais você vai precisar, porque com os óculos de Cristo, tudo aquilo que não é por Ele, você consegue identificar. Fica fácil, fica leve, a vida fica simples. Então a minha oração por você agora é uma decisão de coração de ser cristificado, de poder crescer em Cristo e nele, tão somente nele, pela fé nele. E o Espírito Santo guiará você a toda a verdade. O Espírito guiará você a toda a verdade. Seja livre da árvore do conhecimento do bem e do mal. Seja livre dessas doutrinações malucas. Seja livre de tudo isso. Comece a enxergar pelos olhos da fé. Comece a enxergar pelos olhos de Cristo. Tudo vai ficar simples e fácil de ver. Faz sentido, não faz sentido. Faz sentido, não faz sentido. Vai ficar fácil enxergar. Aleluia. Todas as vezes que você responder com base no amor, você acertará. Todas as vezes. Vamos aplaudir a Jesus.